entrevistado desta semana é o Washington Luiz. Nós iremos, no programa O Que Vida, ver o que o Washington Luiz viu da vida. Eu tenho a alegria, o prazer e a satisfação de receber aqui o meu amigo Pastor Washington. Seja bem-vindo, meu amigo. É uma alegria te receber no Que Vida. Obrigado, pastor Semi. O prazer é todo nosso em estar participando desse programa. É um programa que tem abençoado muitas vidas. E a gente está aqui para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus fez e continua fazendo nas nossas vidas. Washington, esse nome, ele é uma derivação de algum nome que seu pai quis colocar em você, que lá no cartório eles erraram, não é verdade? Então, na verdade, o que aconteceu? O meu pai quis fazer uma homenagem a um amigo que tinha 3 filhos homens, né, que se chamava Washington, o Wallace e o William. E aí ele disse para o amigo dele o seguinte: olha, se eu tiver um filho homem, meu primeiro filho homem vai se chamar Washington. E aí eu nasci e ele foi para me registrar. Quando ele chegou no cartório, até uma história engraçada, o povo de casa vai rir. Quando ele chegou no cartório, ele chamou o escrivão e o escrivão perguntou como é que vai se chamar a criança. Ele disse assim, Washington. Aí o escrivão deu um papel para ele escrever. Meu Deus! Aí ele não sabia a grafia do nome, né? Washington, e disse assim, olha, você que é o escrivão não sabe, imagine eu. Aí o escrivão escreveu o Washington, né? Porque não é Washington, é o O-S-T-O-N. Sim. Então ficou o Washington Luiz. O Washington Luiz. Você já sofreu muito bullying por conta disso? Nessa época, agora o povo fala bullying, né? Mas tempos atrás aí, o pessoal falava em caçoar, já foi caçoada. Isso é, né? Coisa de baiano, né? Assim, caçoada. Acho que já estou começando a descobrir as suas origens, hein? Caçoar é coisa de baiano. Né? Mas já tive, sim. Então, me chamavam de Luiz, né? Também, sim. Luiz é mais fácil. Você ficava até mais satisfeito, né? Era o nome do meu pai. Eu acho que eu vou te chamar de Luiz no programa. Ou você grafou o nome de Washington? Não, o nome, pra você ter ideia, eu já pesquisei no Exército Brasileiro, aqui em Vila Velha mesmo. Mas tem 2 Washington? Não, existem 33 alistados no Exército Brasileiro com essa mesma grafia. Rapaz, eu achava que só tinha um Washington. Mas o Washington que tem a vida, que vai contar, que só tem você. Só tem eu, só eu. Fala pra mim, Washington, o que você viu da vida em toda a sua jornada? Da onde você é? Qual é a sua origem? Pastor, eu posso dizer assim, que eu vi e continuo vendo, né? Eu sou baiano, da cidade de Eunápolis. Eunápolis, quando eu nasci em 1977, era o maior povoado do mundo. Eu conheci como povoado, o maior povoado do mundo. Perfeitamente, chamado 64. Sim. Que é o KM entre Porto Seguro e Eunápolis. Sim. Eunápolis pertencia ao município de Porto Seguro, né, a cidade de Porto Seguro. Então, até um pouco da história que a gente vai contar aí para vocês, algumas pessoas ficavam chateadas, porque eu dizia que eu nasci em Porto Seguro. Mas, de fato, eu nasci em Eunápolis, que pertencia a Porto Seguro. Era registrado. Quem nasce em Porto Seguro é o quê? Porto Segurense. Porto Segurense. Então, o Washington é um Porto Segurense. Porto Segurense, um Porto Seguro, né? E casado há 23 anos com a Carla Campos. Sou pai de 2 lindas meninas, a Maria Eduarda, 17, e a Valentina, de 12 anos. E vivo hoje para servir a Deus, né? Que alegria. Mas atrás dessa sua história, né, e o nosso programa propõe isso, que vida é de fato compartilhar o que a gente viu da vida, tem aí um fato inusitado. Eu vou te pedir só um intervalo, nós vamos para um vídeo, e após esse vídeo, você vai dizer para a gente o que tem a ver esse vídeo com você. Porque assim que os nossos telespectadores ouvirem e verem, eu tenho certeza que eles vão se identificar, sobretudo quem viveu ali nos anos 90, 2000, vão se identificar. Vamos ao vídeo. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele.
ao lembrar que esse amor por um dia, um instante foi rei. E aí, fala pra mim, o que tem a ver esse vídeo com o Washington? Esse vídeo, pastor, eu falo que é o que Deus permitiu eu viver, né, durante a minha adolescência, juventude, para que eu pudesse continuar cumprindo o propósito pelo qual Ele me chamou, né? Eu fiz parte de um grupo muito famoso no final dos anos 80, início dos anos 90, que foi o grupo Kaoma de Lambada, que essa música aí que vocês ouviram. Aliás, quem ouve essa música se identifica logo. Talvez até o nome Kaoma, ele assim, não traz tanto a memória como essa música. Essa música ficou mais intensa do que o nome Kaoma, não é verdade? A música, a gente fala hoje que ela é o hino da lambada, né? Essa música, ela se tornou o hino da lambada em qualquer região do mundo, qualquer cidade do mundo que se tocar essa música instrumentalmente, melodicamente, as pessoas vão associar com a lambada, com o ritmo lambada. Como é que você viveu? Como foi essa experiência sua da lambada? Que história é essa? De onde vem isso? Então, o meu pai, no final dos anos 80, lá para 86, 87, ele foi ser administrador do povoado de Trancoso, né? Ele trabalhava na prefeitura de Porto Aliás, tem Seguro. praias lindas lá, hein? Praias lindas. E aí, a única diversão, a única coisa que tinha para as crianças e até para os adultos em Trancoso, que é um quadrado, quem conhece Trancoso sabe muito bem o que eu estou falando, era as lambaterias, né? E as crianças, naquela época, não como hoje, né? Tinha acesso às lambaterias, a gente dançava, não tinha tanta maldade como nos dias atuais. E foi onde eu comecei a aprender a dançar lambada. Não dançava ainda com a Roberta, que era a minha parceira aí do vídeo. Aliás, tem uma situação muito inusitada do vídeo, me permite uma parte aí. Sim. Que tem um amigo em comum que falou assim, pastor, o senhor precisa trazer no Que Vida Vida o Washington para dar o testemunho. E aí eu falei, mas qual o testemunho do Washington? Eu conheço o Washington como pastor, né, um músico, um multimúsico, toca um monte de instrumento. Ele falou, não, rapaz, o Washington, ele foi dançarino do Kaoma, aquele grupo que dançava lambada. Eu fiquei muito curioso. Aí o que eu fiz? Fui para casa. Sentei eu e Bruno, que é seu amigo, né, meu filho. Perfeito. E fomos ver o vídeo. Eu estou procurando o Washington lá no grupo. E não acha. Pausava e não achava. E depois eu descubro que o Washington era o ator principal desse grupo, que era aquele menino, tinha quantos anos ali? Ali eu tinha 13 anos quando nós gravamos aquele vídeo. Dançando com a Roberta, não é isso? Você me disse o nome dela. Aí sim, continua. Aí você foi pra lambada, um dia você se tornou fera na lambada, e como é que você se conectou a esse grupo? Aí os concursos mirins que a gente tinha ali, a gente ganhava todos, né? E aí um belo dia, dois cineastas estavam em Trancoso, passeando, eles estavam... Da onde esses cineastas? Da França, né? Franceses. Dois franceses estavam procurando cenários para a gravação do próximo filme deles, e eles filmaram ali os adultos dançando, as crianças dançando, e levaram para a França, pro casting, né? Pro elenco assistir. Quando o elenco assiste o que eles gravaram, eles ficaram fascinados, né? Ficaram felizes. Aliás, a gente estava conversando em off, desculpa te interromper mais uma vez, a gente estava conversando em off da origem da lambada, né? Nós temos aqui no nosso Brasil uma influência cultural fortíssima, né, africana. Perfeitamente. E quando você vê a dança lambada, me remete muito a essa questão cultural africana. Fala pra gente, você conhece alguma história da origem? Sem dúvidas. Aqui no Brasil, esse ritmo ele veio de lá de Belém do Pará, né? Então ele desce essa região, e aí configurado em Porto Seguro, São Paulo também, muitos dançarinos na época, e ganham essa roupagem dos ritmos nordestinos, né? Pernambuco, Salvador, e aí vira uma febre. Agora, fala para um pé duro que não dança nada, é fácil dançar lambada? Não é difícil, não. Não é difícil porque é 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Se você tiver... O negócio de 1, 2, 3 dos pés é mais fácil. O que é mais importante nessa dança esse ritmo, é você o cadenciar o gingado dos pés com a cintura, né? Que aí fica legal. E você estruturar isso com os passos, com as rodadas.
Enfim, não é muito difícil. Mas vamos voltando aqui. Então aí, de repente, esses cineastas franceses, eles vêm ao Brasil, estavam fazendo ali uma filmagem, Sim. e eles se conectam com vocês, leva para a França, o francês fica apaixonado, louco, fascinado. Isso. E aí, como é que entra o Washington nessa história? Então, e aí, daí eles decidiram fazer um teste para o público externo, né? Não só o elenco. Então eles levaram alguns dançarinos do Brasil, de São Paulo, Bahia, para poder fazer um show e cobrar uma bilheteria. E aí foi sucesso, e eles decidiram contratar um produtor musical. Aí você foi para a França? E daí a gente foi para a França, depois da banda estruturada, né? Depois de... Que é a Kaoma. A Kaoma, teste de audição com a cantora, a Loalva Braz. Eles começaram a trabalhar com a banda, pegaram as músicas que eles levaram em fitas cassetes para lá, e algumas músicas eles regravaram, inclusive tomaram alguns processos por isso, Sim, porque sim. essa música Chorando Se Foi, não é de autoria do Kaoma. Ela foi regravada, inclusive, por uma outra cantora brasileira chamada Márcia Ferreira, Sim. mas é de dois irmãos bolivianos, né, chamados os Irmãos Hermosas, da Sim, Bolívia. sim. Era um outro ritmo, mas, enfim, chegou no Brasil, tomou uma outra roupagem e virou Mas uma a lambada. letra era deles. A letra era dos Irmãos Era, Hermosos. não é, né? Da Bolívia. Inclusive, o Kaoma tomou um processo por isso e teve que pagar uma boa grana por conta disso, né? Mas aí, assim, a música, esse videoclipe que nós gravamos em Ibiza, na Espanha, foi daí que nós viajamos para lá. Eu nunca tinha saído da minha cidade, Porto Seguro, e quando resolvi sair, eu decidi sair, foi justamente para ir para a Europa, para poder gravar esse vídeo na Era um Espanha. garoto ainda, né? Isso, eu fui com 11 anos de idade, né, para a Europa, me integrei ao grupo, né, de fato, eu e a Você menina... precisou, inclusive, de autorização dos pais para fazer essa Autorização dos viagem. pais, eu viajava com os pais da menina, inclusive, para poder, ficávamos 3 meses. Você tem rodando contato mundo. com a Roberta ainda? Tenho, ela foi madrinha do meu casamento. Ah, que legal. Tenho contato até hoje, a gente se fala pelas redes Ela tá sociais. casada Instagram. Casada, tem 2 filhos. Olha, que legal. Mora em Brasília, né, servidora pública, mas a gente tem contato, sim. Então, assim, foi a Lambada, essa música foi um sucesso mundial, né? Foi. Alcançou alguns... Se ela foi no Brasil, imagina fora, no né? mundo, Ganhamos disco de ouro, ganhamos disco de platina. Você participou de alguns programas de entrevistas em grandes redes nacionais também, não participou? Sim, aqui no Brasil a gente fez o programa da Xuxa, do Faustão, da Hebe, do Gugu, programa da Simoni, quando tinha para criança, programa da Mara Maravilha, quando tinha para criança, enfim. Todos os programas da televisão brasileira a gente participou, inclusive Fantástico, né? A gente tem alguns programas aí do Fantástico, que você for pesquisar aí nas redes sociais, o grupo Vai ver o Washington lá, no Kaoma. Vai ver o Washington lá e alguns programas de televisão a gente participando, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse seu envolvimento com a Lambada, com o Kaoma, né, fazendo você viver experiências que você não imaginava que vivesse, em algum momento você imaginou que isso podia acontecer na sua vida? Não, nunca nem passou pela minha mente, né? Eu vim de uma família, meu pai era músico, meu pai era puxador de escola de samba, tocava violão, tocava cavaquinho, eu nunca tinha me envolvido com a música, apesar de, dentro de casa, assim, a gente cantava, tinha todo mundo afinado, a família, mas eu não sabia tocar nenhum instrumento, né? Nunca tinha me envolvido com nada desse tipo. E a dança, quando eu conheci a Lambada, me despertou para poder entrar nessa área musical. Você acha que essa dança, a Lambada, da forma com que se envolveu, ainda que nessa época a gente tinha dificuldade de acesso às drogas, uma vida afastada, né, de um princípio familiar, você acha que isso te ajudou também a te tirar desse mundo? A música e a dança, naturalmente. Então, a música e a dança, assim, eu sempre gostei da música e da dança, né? Sempre gostei. E sempre fui envolvido com isso. E naquela época já existia, sim, a questão de drogas, né? Eu não digo nem tanto como é hoje, de uma forma muito fácil, muito lícita, em qualquer esquina. Já existia droga, mas eu tive a oportunidade de não querer me envolver com nada disso, com droga nenhuma. Eu me resguardei, eu vi pessoas usando droga, né, nesse período também, né?
as drogas mais fáceis aí, como, vamos dizer assim, a maconha, Na época era difícil cocaína, na época tinha muita droga, muita bolinha que eles chamavam, né? Sim. Que era tipo um comprimido, sei lá, alguma coisa parecida. Sim, perfeitamente. E eu até tive a oportunidade, mas eu não quis, eu me preservei em não me misturar e me resguardar. Tem algum fato inusitado que você tenha vivido, por exemplo, na Europa, você, um adolescente, e que te marcou? Tem alguns, né, pastor? Por exemplo, eu participei de um show no estádio na Alemanha, em Berlim, onde nesse show estava a Tina Turner. Olha que legal. A Janet Jackson, a irmã do Michael Jackson, que eu dancei com a irmã do Michael Jackson, né? Dancei com a Tina Turner no palco, lambada, né? Eu, criança, a Tina Turner já era uma coroa, né? Já cinquentona, já quase cinquentona. Tive a oportunidade de conhecer todas essas pessoas pessoalmente. Conheci o Sylvester Stallone pessoalmente, numa entrega de um prêmio na Itália. Então, assim, coisas que eu vi em filme, assisti o Rambo e daqui a pouco... Você está do lado do ator principal. Do lado do ator principal. Deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente conversou e falou um pouco aqui da experiência, de tudo aquilo que você viveu, de que você viu da vida, daquilo que você vivenciou em todas essas experiências. Mas tem uma coisa que me intriga, tem uma coisa que eu fico aqui, né, me perguntando. Você ganhou dinheiro fazendo música, dançando lambada? Ganhei. Só um instantinho. Você vai fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial e na volta do intervalo comercial você vai contar para a gente se de fato, o que trouxe de retorno financeiro para você. Vamos ao intervalo comercial. Estamos de volta no programa O Que Vida Vida, e nesta semana, no programa desta semana, nós estamos entrevistando o Washington Luiz. É o Washington mesmo, e ele já contou no primeiro bloco da origem do seu nome, da onde ele veio, do que ele vivenciou. Passamos um vídeo aí, se você perdeu, você vai poder acessar as redes sociais, @sevpeniel, ou o próprio site da Rede TV, e você vai ter a oportunidade de ver o primeiro bloco. Se você perdeu o primeiro bloco, você vai poder ir lá nas redes sociais e assistir lá e ver a origem do nome, como ele se conectou com essa realidade musical, né? O Washington foi o ator principal, o dançarino principal da banda Kauma, dançando lambada. Quem não lembra dessa expressão, dançando lambada? E ele contou pra gente um pouco daquilo que ele viveu, como ele foi ainda adolescente parar na Europa, ali numa conexão com 2 cineastas europeus. E eu encerrei o bloco perguntando ao Washington se ele ganhou algum dinheiro dançando lambada. Responde para os nossos telespectadores. Você ganhou algum dinheiro dançando lambada? Ganhei, pastor Semir, ganhei muito dinheiro, mas eu era uma criança, né? Então, nesse período, eu só pensava em me divertir, em passear, em viajar, em curtir a minha vida. E todo esse dinheiro que eu ganhava, eu mandava para o meu pai, né? E o meu pai era viciado em jogo de baralho. Meu Deus. Então, eu ganhava com uma mão e ele perdia com a outra. E ele perdia com a outra mão, né? Eu ganhava dançando. Acho que ficou a lição pra gente aí, viu, Washington? Sim. Assim, na realidade, o jogo não leva a lugar nenhum, né? Nenhum tipo de jogo de azar leva a lugar nenhum, né? Na realidade, ele vai gerar uma prisão onde as pessoas vão acabar prisioneiras que são desse jogo, desperdiçando todos os seus bens. Perfeitamente, né? Inclusive, hoje no nosso país, a gente está aí com uma febre do chamado tigrinho, né? Rapaz, que coisa, que coisa. Eu fiquei impressionado, né, com a matéria que saiu, que as pessoas que recebem Bolsa Família gastaram no ano passado 3 bilhões de reais com esse jogo chamado tigrinho. Eu nunca nem vi esse tal de tigrinho, sabe? Eu quero encontrar esse tigrinho para dar uns tapas no pé da orelha dele. Sabe por quê? Rapaz, você imagina, 3 bilhões de reais.
E É aí muito sim, dinheiro. o seu pai, você ganhava daqui, seu pai pedia de lá. O meu pai, ele ficava praticamente sentado numa mesa de jogo, de carteado, uma semana. Então ali era um ambiente propício, preparado para a pessoa sentar ali e nem levantar. Tinha garçom para servir café, servir petiscos, bebida. A pessoa sentava ali apostando dinheiro, meu pai apostava o dinheiro que eu mandava, né? Tinha conversão. Você ganhava em euro, né? Eu ganhava em dólar. Dólar. Eu tinha o pagamento em dólar e ele retirava aqui, eu não sei precisamente se era cruzados novos, cruzeiros enfim, ou real já, mas ele pegava já na moeda nacional e ele sentava ali e apostava com fazendeiros, né, donos de fazenda, escritura de fazenda, documento de carro, documento de telefone, linha telefônica, Sim, que era caro naquela época. Que você não... Rapaz, eu comprei uma linha telefônica por 136 cruzeiros, comprei um Motorola PT 550 para pagar de 10 vezes. Era um caminhão de dinheiro. Era muito dinheiro. Então, assim, era de fato uma prisão, né? Uma prisão e o meu pai hoje não está mais vivo, não está entre nós mais, mas assim, até o último dia da vida dele, como ele não tinha o tanto de recurso que a gente proporcionava naquela época da lambada, mas ele jogava para manter o vício, R$2, R$3, R$5. Vou te fazer uma pergunta. Em algum momento, te deu uma revolta do seu pai por conta disso? A gente fica triste, né? Porque uma criança, eu tinha um pensamento assim, o pai da gente é o nosso herói, né? Sim. A gente tem o pai como nosso herói. E eu mandava dinheiro para ele, pensando que ele estava comprando imóveis, terrenos, coisas para a gente poder depois usufruir, para eu poder ter com que tocar minha vida no futuro, mas não foi nada disso. O que nos sobrou foi uma única casa, que depois que ele faleceu, eu vendi essa casa e comprei meu apartamento aqui no Espírito Santo, que é onde eu moro hoje. Mas você já perdoou seu pai, né? Ah, já perdoei meu pai. Antes dele ir embora, a gente fez uma viagem maravilhosa juntos, e assim, o perdão foi liberado, porque Cristo nos ensinou a isso, né? Amém. Aí, de repente, você volta desse ambiente de lambada, de caoma. Em que momento você desconecta dessa realidade de dança? Você volta para o Brasil? Então, o que aconteceu é que depois da lambada com o caoma, os cineastas aproveitaram também a nossa infância. Nós entramos para o estúdio para poder gravar para as crianças, então gravamos CD, eu tenho CD gravado, cantando lambada para as crianças na França, isso, e dançando lambada. Ganhamos disco de ouro também com isso. E aí eu estava em transição de voz, né, saindo da voz aguda para a voz grave, onde eu não consegui gravar algumas músicas. Estava gravando meu segundo CD e não consegui gravar algumas músicas, não completamos. E daí foi a fase de declínio. Todo produto tem a sua fase de ascensão e a fase de declínio. Nós entramos na fase de declínio e a fama foi se esvaindo, foi acabando. Então eu voltei para o Brasil e não tinha mais o contato, os empresários não ligavam mais, a gente entrava naquela fase de desespero. Vivia só viajando, fama, shopping, aeroporto, enfim, aviões, né, países diferentes. Daqui a pouco não tem mais nada, você começa a entrar em depressão. E eu comecei a entrar nesse período de depressão. Foi onde alguém me falou de uma pessoa que queria investir em mim, queria apostar em mim novamente e mudar minha vida. E eu, ainda não entendendo o recado, achei que fosse um outro empresário querendo apostar em mim. E quando essa pessoa me convidou para ir numa igreja, que eu relutei muito para ir no começo, depois eu fui, e a mensagem pregada ali naquele dia foi o filho pródigo. Preguei essa mensagem ontem. Pois é, o filho pródigo, tudo aquilo que aconteceu, era mais ou menos a minha história, aquilo que eu estava vivendo. Como se estivesse contando a sua própria vida. Contando a minha própria vida. Eu chorei, mas eu saí da igreja... Ali foi uma virada de chave? Foi o começo da virada, ainda não foi a virada, porque eu não me decidi ali. Eu aceitei Jesus Cristo na rua. Eu tinha acabado de sair num culto no lar. Foi num culto no lar onde eu fui tocado. E saindo desse culto no lar, eu me decidi por Jesus aos 16 para 17 anos. E de lá para cá, eu não saí mais da presença dele. Amém. Me envolvi com as coisas de música da igreja, porque eu já gostava dessa área. Então foi a primeira coisa que me chamou a atenção na igreja. Eu não tocava nenhum instrumento, mesmo meu pai tendo violão, cavaquinho, pandeiro dentro de casa, eu nunca me envolvi com um instrumento, mas quando eu fui para a igreja, isso me despertou.
eu acredito que Deus já tinha me dado esse talento, porque quando eu fui para a igreja, o primeiro instrumento que eu comecei a aprender a tocar foi a bateria. Sim. Eu não sou um exímio tocador de bateria, não sou baterista, né? Os bateristas aí nem, tá? Mas o chá com pão e o arroz com feijão, para acompanhar, a gente consegue. Depois eu fui me envolver com a parte melódica, Sim. e aí eu fui para o violão. Comecei para o violão e me envolver também com a parte de canto. Você acha que... Eu não gosto muito da expressão achar, não. Porque o achar é muito vago, né? Você entende... A gente tem usado uma expressão aqui durante as entrevistas que a gente faz no Que Vida Vida, de que só vive o propósito quem suporta o processo. Você acha que todo esse processo que você passou, de se conectar à música, de sair fora do país, de perder o dinheiro que ganhou, de voltar para o país e entrar nesse processo depressivo, você acha que isso foi um processo para você hoje estar cumprindo o propósito? Não tenho dúvidas disso, pastor. Eu creio que Deus, como o Salmo 139 diz, né? De uma forma assombrosa, assustadora, Ele nos criou. Então, quando Ele me criou no ventre da minha mãe, Ele já tinha toda a minha história escrita. Então, eu precisei passar por todo esse processo, por tudo que eu passei, e ainda passa, a gente está cumprindo ainda o propósito, né? Para Ele me colocar onde Ele me colocou hoje e aonde Ele vai me levar, porque Ele tem promessas. Eu tenho promessas de onde eu já passei dançando lambada, Deus já me disse que Ele me levaria pregando a palavra dEle. Então, se a minha base era a França, e da França eu viajava o mundo todo, eu creio que Ele vai me levar novamente agora pregando a mensagem do Evangelho. Quem sabe daqui a um tempo a gente está trazendo você de volta aqui no Que Eu Vi da Vida, para você testemunhar para a gente, dizendo assim, olha, estive na França, lá onde eu dancei com a Tina Turner, né? Onde eu conheci Sylvester Stallone, eu fui lá para falar do maior e do melhor artista, do maior e do melhor herói que existe nessa terra, que é o Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, esse é o meu desejo, e nós estamos, aos poucos, passo a passo, cumprindo o propósito, né? Deus nos chamou, nos tirou, nos limpou, nos deu uma nova roupa, né? Uma nova vestimenta, e aquilo que eu disse, começamos a nos envolver com a música, o Ministério de Louvor, começamos a trabalhar ajudando outros pastores, né? Em São Paulo, depois que eu me casei, né, que eu conhecia Jesus, me casei. Como é que você veio parar no Espírito Santo, rapaz? Então, Esse baiano internacional vem parar no Espírito Santo como? Eu conheci uma capixaba, mas como é que foi essa história, né? Assim, resumidamente, eu viajava o Brasil dando testemunho, e um desses testemunhos foi para o Apoio Jovem da Adonep, no Rio Centro, no Rio de Janeiro, e ela pegou meu contato e eu fui dar um testemunho no capítulo de São Mateus. Sim. Foi onde eu a conheci, né? E aí nos casamos, temos 23 anos casados, 2 filhas, e depois disso começamos a ajudar, fomos morar em São Paulo, ajudamos um pastor lá em São Paulo, o pastor Marcelo, na Igreja Batista em Carapicuíba, em São Paulo. Hoje a igreja, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar lá, nos recebe muito bem, com muita alegria. Voltamos para o Espírito Santo para morar aqui, ficamos congregando por 10 anos com o pastor Elson, ali em São Torquato. Excelente pessoa, gosto dele. Muito amável, um coração muito grande. Depois viemos para ajudar aqui os pastores Fábio e Catiúcia, aqui na Apostólica Hebron. Nossos amigos, né? E ali eles nos reconheceram o chamado de pastoral, né, sobre as nossas vidas, nos ungiram a pastores ali, ficamos ali cuidando da igreja por um tempo, mas fomos líderes de casais, no Ministério de Casais, durante 4 anos ali na igreja. Fizemos muitos eventos com casais, né, inclusive eventos fora daqui do Espírito Santo, 2 vezes em Gramado, uma vez em Foz do Iguaçu. Fiquei meio que com água na boca, mas não recebi convite não tem problema não. Mas virão outros. Não faltará oportunidade. Perfeitamente. Então eu creio que Deus nesse tempo, pastor, Ele veio nos preparando e continua nos preparando, não que estejamos 100% prontos, né? Porque se já estivéssemos prontos, eu acho que Ele já nos levaria, né, para o céu. Mas estamos aqui no processo, caminhando, pregando o Evangelho. Hoje nós assumimos um ministério, né, a qual Deus nos presenteou aqui em Soteco,
bom. Ministério Rehoboth. Olha que bênção. E estamos ali presidindo e pastoreando uma igreja ali na Avenida Alberto Oliveira Santos, 166, Soteco. Que bênção. No programa dessa semana, nós entrevistamos o meu amigo pastor Washington Luiz, um homem que veio contar para nós aqui o que ele viu da vida, que viveu uma experiência de artista, né, até chegar ao presente momento como servo. É importante que a gente começa como artista e termina como servo. Eu acho que é o maior privilégio que a gente tem é servir. Então ele contou aqui um pouco da sua experiência, do que ele viu da vida, da experiência que ele teve saindo do Brasil ainda adolescente e jovem para experimentar o sucesso, a fama ali na Europa, de todo o dinheiro que ganhou, de toda a perda que teve desse dinheiro por intermédio de um vício do seu pai, mas que também perdoou o seu pai, que ressignificou o seu relacionamento com o seu pai e que hoje vive o propósito porque suportou o processo. Você que está nos ouvindo, fique conectado conosco. O que Vida traz experiências que edificam, que faz com que a gente repense a nossa posição e a maneira com que estamos vivendo. É uma alegria te receber aqui, te aguardo na próxima semana no Que Vida.